Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar como que você, por que que você não consegue largar o vício de uma vez por todas, tá? Eu já tinha feito um outro vício falando como você consegue vencer qualquer vício. E quando eu falo vício, eu tô me referindo a vício em qualquer coisa. Qualquer coisa que você não consegue, você acredita que que você não tem força para você conseguir largar, para você conseguir vencer aquilo. Tipo, você acredita que não tem forças. E você tenta na força do braço, você promete a si mesmo, ah, não, hoje é a última vez. Ah, não, amanhã eu não vou fazer mais isso. Ah, eu nunca mais vou fazer isso. Eu também falava muito isso quando eu estava preso em um vício, mas vamos lá. O vício se refere a cigarros, jogos, apostas. Hoje em dia tem muitas apostas, principalmente muitos homens até estão perdendo dinheiro, perdendo casamento, perdendo família, perdendo bens, porque estão apostando e estão perdendo tudo. Mulheres também têm outros tipos de vícios, às vezes também cigarro, bebida. Eu não diria nem vício em remédio, mas também dependem de remédio para dormir, tipo, a pessoa tem insônia e tem que tomar remédio para dormir, tem ansiedade e tem que tomar remédio para controlar a ansiedade, enfim, qualquer coisa que não é normal, qualquer coisa que te aprisione, que está, sabe, aprisionando você, aqui você vai ver a resposta. E é simples a resposta, tá? Vamos lá. Em Atos, capítulo 28, do versículo. Eu vou ler do versículo 23 em diante, que basicamente mostra que Paulo ele estava pregando a palavra de Deus para os judeus. Basicamente, os judeus seriam o povo escolhido de Deus, sabe? Seria tipo isso. Só que esse povo, o povo escolhido de Deus, não acreditavam, não criam que o Messias tinha vindo, tinha ressuscitado, tinha sido morto, enfim, eles não acreditaram, eles não creram que o Filho de Deus estava com eles. E aí fala que os judeus eles não iriam receber o Messias, mas os de fora, ou seja, os povos, os gentios, que seriam os povos de outro mundo que não conhecem a Deus, iriam reconhecer que Cristo era o Messias. Aí aqui no versículo 24 fala assim: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Ou seja, Paulo estava falando sobre Cristo pregando e alguns criam nisso e outros não. Aí no versículo 25 fala assim: e como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra. Ou seja, como ficou um povo ali, eles discordaram, alguns criam, outros não, ficou dividido ali. Aí Paulo foi e falou assim: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis e de maneira nenhuma percebereis. Ou seja, o profeta Isaías, que veio antes do Messias e tal, ele basicamente anunciou a vinda de Cristo através do Espírito Santo. Só que aqui ele fala que muitos iriam ouvir, mas de maneira nenhuma entenderia, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Ou seja, eles iam ver Cristo, enfim, eles estavam anunciando que Cristo iria vir, só que o povo ia ouvir, não ia reconhecer, ia ver, mas não, enfim, eles não iam entender nada, porque eles não criam que seria o Messias. Porquanto o coração deste povo está endurecido. Aqui está a primeira coisa que está te travando para você ser liberto de um vício.
o coração endurecido. Eu vou continuar lendo, depois eu vou entrar um pouco mais a fundo. E com os ouvidos ouviram pesadamente. Ou seja, eles tinham ouvido, mas não dava nem atenção. E fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Vamos lá, que esse versículo aqui é o versículo 27 do capítulo 28 de Atos. Ele é um versículo um pouco curto, mas com muita profundidade. Aqui está o que está travando você. Por que você não consegue vencer esse vício? Vamos lá. Porquanto o coração deste povo está endurecido. O coração endurecido significa você não dar ouvido à voz de Deus. Você está, literalmente cagando e andando para Deus. Quantas vezes, eu tenho certeza absoluta, quantas vezes você não já recebeu avisos de pessoas falando, cara, isso que você faz não é legal, poxa, se converta para Jesus, dê ouvido à voz de Deus. Com certeza, eu tenho certeza absoluta. Ou quantas vezes até a tua própria consciência já te avisou sobre isso. Cara, larga isso, isso é errado. Às vezes você conversa até com você mesmo, cara, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo. Você acredita que você não consegue. Coração endurecido é isso, é você, sabe quando você tá do lado de uma pessoa, a pessoa é chata pra caraca, e aí a pessoa ela tá falando, e tu não tá dando ouvido à voz daquela pessoa, é tipo isso. Você não dá atenção. Aí com os ouvidos ouviram pesadamente, ou seja, você está escutando, mas você também não está dando nem atenção. E fechar os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendido, e se convertam e eu os cure. Ou seja, nem do coração entendam. Eu falei errado, né? Entendido não. Nem do coração entendam. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é amolecer o seu coração, dar ouvido à voz de Deus. E de coração é você estar disposto mesmo. Não, eu quero, peraí, eu quero mesmo conhecer esse Deus. Se aqui tá falando que ele vai curar, primeiro tem um ponto aqui. E se convertam e eu os cure. Toda a promessa da Bíblia, ela está condicionada a uma coisa, tá? Jesus fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente quer nessa vida aqui prosperidade, cura, paz, um monte de coisa, né? Aí Jesus ele vem e fala assim, cara, eu posso te dar essas coisas aí, vai ser acrescentada na sua vida, mas antes, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, toda promessa da Bíblia, ela é condicionada. Então, o primeiro ponto é você amolecer seu coração, querer de fato entender a Deus, dar ouvido à palavra dele e se converter. O que é se converter? Por exemplo, você está andando aqui, numa linha reta. Aí você se converte, ou seja, você faz uma conversão, aí tu volta em outro caminho, em outra direção. Isso que é se converter. Você tá levando a sua vida assim, da forma que você tá, com vício, viciado, não consegue, enfim, ter controle sobre você. Jesus está falando assim, olha, se converta, passa a andar nos meus caminhos, passa a ouvir a minha palavra, os meus estatutos, os meus mandamentos, e você será curado, ou melhor dizendo, e eu vou curar você. Jesus está falando isso, que ele vai curar você. Entende? Isso aqui aconteceu comigo. Eu lembro que quando tinha vício também, em sites adultos, aconteceu uma situação na minha vida e Deus falou comigo. Ele falou assim, olha, se você continuar levando a vida do jeito que você tá, a tua vida vai ficar cada vez pior. E ali eu senti um vazio muito grande em mim. Eu falei, cara, esse vazio é falta de Deus, eu quero Deus. A partir do momento que eu falei isso, eu quero Deus. E de fato eu tava com o coração quebrantado mesmo. Ou seja, coração mole. Aqui tá falando do coração endurecido, né?
Pessoas com o coração endurecido não ouvem a voz de Deus. O meu coração estava quebrantado. E eu falei, cara, eu quero o Senhor. Eu quero Jesus. Ali eu me converti, me batizei nas águas. E ó, quando eu decidi ali que eu queria o Senhor Jesus, antes mesmo de se batizar nas águas, a conversão aconteceu primeiro aqui. Primeiro acontece aqui. Depois você se batiza nas águas. Primeiro você morre antes, para depois que o batismo nas águas significa sepultamento. A gente não enterra uma pessoa se aquela pessoa está viva. Primeiro você tem que morrer para depois você se batizar. Ou seja, a velha criatura vai ficar morta lá no batismo. Você renasce uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Ou seja, primeiro aconteceu aqui a conversão. Eu me converti. E naquele momento eu senti como se tivesse saindo um peso de mim, cara. Uma tonelada, sei lá. Tu se sente leve, é uma coisa muito... É uma experiência boa e ao mesmo tempo um pouco esquisita, porque parece que não tem nada em cima de você, mas você sente que saiu um peso enorme. E ali Deus me curou. Os anseios que eu sentia, o desejo de fazer, de voltar aquele ato, passou. Jesus me curou. Jesus me curou. E isso que está acontecendo, eu vi essa passagem aqui, eu estava lendo isso ontem, antes de dormir. Eu li isso daqui, aí eu fiquei pensando, caraca, aconteceu exatamente isso comigo. Meu coração foi quebrantado, dei ouvido à voz de Deus, que Ele falou comigo, se revelou para mim, me converti e Ele me curou. Então, assim, é por isso que você ainda não foi curado do vício, você não foi liberto. Dê ouvido à voz de Deus. Jesus, a Bíblia fala também que Jesus na cruz já levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. Ou seja, quando você entrega isso para Ele, Ele já levou. Mas você está querendo pegar de volta, Não, Ele já levou, entrega para Ele novamente. Você não tem nada a perder. Na verdade, você vai perder suas vontades, né? Seus desejos, mas você vai ganhar a cura, você vai ganhar a vida eterna, você vai ganhar, enfim, a abundância que Ele prometeu. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá? Se você... Só que aí que entra, para você conseguir fazer isso aqui, você precisa de fé, tá? Precisa de fé na palavra de Deus, porque se você ler isso aqui e você não crê, do que vai adiantar? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você, sabe, quer vencer essas aflições através da fé, quer saber mais, eu criei uma aula, um conteúdo que te ensina exatamente isso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é gratuita a aula, se você tiver interesse em assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando.